Mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Olá, começamos mais uma edição do Conexão Pagu Notícias, sempre às 3h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. E nesse horário nós damos uma passada geral aí dos principais assuntos do dia, não só nas questões importantes nacionais que afetam a todos diretamente, mas também nas questões regionais e locais da cidade de São Carlos, onde a Rádio Pagu está sediada. A todos que nos acompanham em vários lugares deste Brasilzão, desde já, muito obrigada pela audiência, eu sou Simone Bezerra. E hoje nós vamos destacar alguns pontos importantes. A nova fase emergencial do Plano São Paulo, que altera o funcionamento de comércio, escola e inclusive o trânsito de pessoas. Aqui em São Carlos, segundo a Prefeitura, vai aumentar a fiscalização e é importante que a população colabore. Nós vamos ouvir entrevista com o secretário de Saúde, com o secretário de Segurança, com a gestão de pessoas da Prefeitura, o que funciona e o que não funciona. Importantíssimo ficarmos por dentro. Também nós vamos saber a quantas anda a nova fábrica do Butantan, que promete dar autonomia ao país na produção da Coronavac. Vamos ouvir o diretor do Instituto, Dimas Covas. Na política, o assunto que deve dominar esta segunda-feira são as mudanças no Ministério da Saúde com a provável saída do general da Saúde. Agora não se sabe quem vai ocupar o lugar, porque nem todo mundo aceita ser pau-mandado de Bolsonaro, né? A gente vai falar sobre isso também. E ontem, domingo, 14 de março, se completou 3 anos do assassinato de Marielle Franco e do seu motorista Anderson. Já se encontrou até quem matou, mas não se sabe quem mandou matar nem por quê. Quem vai falar conosco sobre esse tema é o vereador pelo PSOL de São Carlos, Djalma Nery. Portanto, espero a sua audiência e sigamos juntos nesta edição do Conexão Pagu Notícias. Abrimos falando da vacinação em São Carlos. Hoje, segunda-feira, começou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 75 a 76 anos e a fila na Fundação Educacional São Carlos, a FESC, dobrou o quarteirão, o que comprova que somente a vacina traz tranquilidade e poderá nos tirar desse buraco que a pandemia de Covid nos colocou. Na semana passada, São Carlos teve 798 casos e 14 mortes. Os hospitais continuam lotados e com 100% da capacidade ocupada. A Prefeitura Municipal da cidade adotou a partir de hoje as medidas da fase emergencial do Plano São Paulo de combate ao coronavírus. A nova medida que restringe as atividades essenciais das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã segue até o próximo dia 30. De acordo com a secretária de Gestão de Pessoas do município de São Carlos, Helena Antunes, dentro do Plano São Paulo existem determinações que são do próprio município. Vamos ouvir. Todas as nossas atividades vão continuar ocorrendo, mas de uma forma só de expediente interno. Então, nós vamos fechar o atendimento ao público, nem mesmo atendimento via agendamento nós vamos fazer, mas internamente nós vamos continuar trabalhando. Por quê? Porque existem situações que, neste momento, os servidores públicos devem se empenhar ao máximo para atender às necessidades da sociedade. Por exemplo, nós temos um setor de compra. Nós não podemos parar o setor de compra. Por quê? Nós precisamos comprar remédio, nós precisamos comprar insumos, nosso setor de licitação, limpeza pública, precisamos fazer. Então, foi considerado pela administração que o servidor público deve continuar comparecendo ao serviço. O SIM também vai fechar as portas para atendimento presencial, né? Como todos os demais órgãos da Prefeitura. E aquele agendamento que tinha online, nós vamos suspender esse tipo de atendimento até dia 30 de março. E as pessoas que precisam, por exemplo, o cidadão que precisa pagar alguma coisa no SIM, fazer algum pagamento, sairá um decreto transferindo as datas para depois do dia 30 de março. Obrigada, Helena. E por determinação judicial, a cidade de São Carlos é obrigada a seguir o que determina o Plano São Paulo no combate ao coronavírus. Sendo assim, tem muitas mudanças nas atividades econômicas que devem seguir
às determinações. Por exemplo, os escritórios em geral e atividades administrativas só podem trabalhar em home office. O comércio de material de construção está proibido o funcionamento e o atendimento presencial, mas está liberado os serviços de retirada por clientes com veículo no sistema drive-thru e a entrega na casa do comprador no sistema delivery. Isso também vale para os estabelecimentos comerciais de uma maneira geral. Os restaurantes e os bares só podem funcionar com drive-thru e delivery, com proibição do drive-thru, que é a retirada no local, após as 20 horas. Nesse horário em diante, só é possível o sistema delivery. Nos supermercados, a recomendação é de escalonamento de horário para os funcionários utilizarem o transporte público com o horário de funcionamento somente até as 20 horas. Mercearias e padarias podem funcionar seguindo as regras de supermercado, com proibição de consumo no local e funcionando também só até as 8 horas da noite. Na educação estadual e privada, foi criado um recesso na rede estadual por 15 dias, com recomendação para que as escolas municipais e privadas também sigam o mesmo procedimento. Nos hotéis, está proibido o funcionamento de restaurante, bares e áreas comuns. Só é permitido a alimentação nos quartos. As atividades esportivas, coletivas, profissionais e amadoras também estão suspensas. As atividades religiosas estão proibidas. Não pode haver nem culto, nem missa, mas há permissão para que templos e igrejas permaneçam abertos para manifestações individuais de fé. Farmácias e postos de gasolina estão permitidos o funcionamento sem restrição de horário. A partir das novas determinações do governo do estado com a fase emergencial, o secretário de Segurança Pública de São Carlos, Samir Gardini, garante que o município vai redobrar a atenção e aumentar a fiscalização com a força-tarefa. Nós vamos fazer as intervenções necessárias, sempre priorizando os locais com mais pessoas, aglomerações, para que a gente consiga a redução, né, do fluxo de pessoas na rua e a gente tenha um enfrentamento da pandemia. Nós temos locais aqui em São Carlos que estão interditados, né, e as pessoas costumam, né, ficar nesses locais. Cartódromo, outros locais que a gente já sinalizou, não pode. Tá? O fato da pessoa circular individualmente, às vezes para ir numa farmácia ou para ir trabalhar, isso não tem lei que proíba. O que a gente pede é que as pessoas não saiam de casa sem a necessidade do deslocamento. Ela pode ser alvo de abordagem. E aí ela pode ter uma multa em relação ao não uso de máscara. Se ela tiver numa situação de aglomeração, ela pode ter uma implicação criminal pelo 268 do Código Penal. Nós estamos mais de um ano nessa situação, né? Nós estamos numa onda mais forte, não tem mais o que orientar, tá certo? Com relação ao drive-thru, à retirada, né? Principalmente dos comércios que não são essenciais, é porta fechada. O retirada é a pessoa passar, pegar e ir embora. Depois das 20 horas está proibido. Tá? Só o delivery que é 24 horas. Então não tem esse negócio de meia porta aberta porque vai passar e retirar. Não existe isso. Estou falando, vai ser alvo de fiscalização. O secretário de Segurança, Samir Gardini, também pediu que a população colabore denunciando festas e aglomerações pelo telefone 153. Atualmente, a cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, registra mais de 11 mil casos positivos de coronavírus, com mais de 160 mortes e 100% na ocupação dos leitos dos hospitais há mais de uma semana. Situação que não é diferente de outras cidades da região e também de todo o estado. Diferente da realidade de um ano atrás, quando a pandemia foi decretada, o secretário municipal de saúde, Marcos Palermo, atribui o grande crescimento de casos positivos primeiro ao descuido das pessoas, o que vem acontecendo desde a época do Natal, e também a nova cepa da Covid-19, que está circulando em outras cidades da região e provavelmente também já está em São Carlos. Na verdade, o que está acontecendo é uma nova performance viral. O vírus ganhou força. Ao passo que o ano passado as pessoas ficavam internadas, em média, há 5 dias a 10 dias nas UTIs. Hoje o tempo de pessoas que ocupam os leitos de UTIs ultrapassam 30 dias. Todo o estado está colapsado por conta dessa nova performance da maior disseminação do vírus,
alto índice de contaminação, mais rápido, principalmente após o 10º dia. Se você olhar hoje, as pessoas que estão se agravando após o 10º dia, coisa que não aconteceu ano passado. Então você percebe que o vírus ganhou mais força, que o vírus está mais letal e mais disseminatório. Além de tudo isso, nós fizemos um planejamento, e dentro do nosso planejamento, nós não estamos medindo esforços para poder ampliar a rede. Nós conseguimos mais 20 leitos de semi-intensivos na Santa Casa e estamos também preparando 2 unidades de pronto atendimento, sendo a UPA do Santa Felícia e a UPA do Cidade Araci, com atendimento multidisciplinar, ou seja, uma parte para Covid separado e uma parte para atendimento regular, considerando que as pessoas que moram na região norte ficariam desassistidas na atenção do atendimento regular. Nós vamos fechar o meio das UPAs, fazer um atendimento Covid numa entrada e atendimento regular na outra entrada. A UPA Vila Prados ficaria como referência para atendimento regular. Aquele paciente que está com problema no ombro, um trauma, uma dor de cabeça, um problema de infarto, seria a Vila Prado. As outras UPAs atenderiam esse paciente também, mas também um atendimento especializado para Covid. É o que nós estamos fazendo agora. Acredito que no máximo em 10 dias nós conseguimos fazer tudo isso. De acordo com o vice-prefeito Edson Ferraz, desde o início da pandemia, São Carlos tem seguido todas as fases determinadas pelo Plano São Paulo de combate ao coronavírus. É um momento de responsabilidade da população de São Carlos, porque se nós não fizermos aí cumprir aquilo que o Ministério da Saúde, que os órgãos de saúde têm colocado, que é a questão do distanciamento, a questão do uso de máscara, a questão do álcool gel, cada dia vai piorar mais. Então nós estamos acompanhando desde o início até o presente momento, foi só piora. Então nós não tivemos melhora. Hoje nós vivemos o pior quadro na nossa região e na nossa cidade. Então nós temos que ter a colaboração e o bom senso de todas essas pessoas e entender que a doença está levando o pai, está levando mãe, está levando os seus familiares e os amigos mais próximos. Então é um momento de atenção e um momento de responsabilidade de todos. A lei ela está no papel e a ação está na ação de cada pessoa que vai ter que ser colocada em prática. Eu tenho certeza que a população são carlense é uma população ordeira, é uma população educada e que vai entender esse momento e vai transformar. Não é somente entender ou somente interpretar a lei. O que precisa fazer é colocar em ação. Então a ação nesse momento é diminuir o máximo possível a circulação dentro do meio urbano e também fazer com que nós não tenhamos aglomeração, que não tenhamos festas, porque o momento não é para isso. O momento é para nós cuidarmos da saúde das pessoas e ajudarmos a cuidar para que outras pessoas não venham a ficar infectadas. O prefeito da cidade, Ayrton Garcia, também pede o apoio da população e diz que não adianta só o município e os médicos tentarem contornar se a população não colabora, fazendo também a sua parte. São Carlos foi o primeiro município a correr atrás de coisas que pudessem amenizar essa pandemia, seguindo o que os médicos, os cientistas recomendavam. Nós vamos continuar se esforçando, fazendo tudo o que for possível para minimizar os efeitos. Nós precisamos da colaboração de todos, não só do sistema de saúde. A colaboração mais importante que eu vejo é a da população. A população tem que fazer a parte dela. E nós não estamos vencendo a doença, ao contrário, que nós estamos perdendo. Então isso daí é muito grave, porque nós precisamos conscientizar essa população, e porque sem a colaboração da população, só o prefeito, só o secretário não vão conseguir. Na Câmara Municipal de Vereadores de São Carlos também foi decidido restringir ainda mais o acesso presencial às dependências da Câmara a partir de hoje. E as sessões e atendimentos nos gabinetes passam a ser exclusivamente online. A decisão tomada pela mesa diretora da Câmara, com apoio da maioria dos vereadores, levou em consideração o aumento no número de casos e mortes pela Covid na cidade e também em toda a região. Como nos informa o presidente da Câmara dos Vereadores, vereador Roseli Françoso. Nós tomamos a decisão de fazer todas as sessões camarárias online. Então nós utilizaremos dos aplicativos, das plataformas digitais que a Câmara possui, para que a gente possa, de fato, permanecer com os trabalhos de forma remota, de forma online. Neste momento, de decorrência
das decisões do governo do Estado de São Paulo, tornando os setores públicos essenciais terão atendimento de forma controlada e aqueles essenciais que puderem fazer de forma remota poderão fazê-lo. É o caso da Câmara Municipal. Nós entendemos que a Câmara Municipal presta um serviço essencial à sociedade, não podemos parar de tramitar os processos, de tramitar os nossos trabalhos. E a outra decisão que nós tomamos também na Câmara Municipal, a partir da segunda-feira, é que todos os vereadores, assessores e servidores da casa estarão trabalhando de forma remota. Nós criaremos aí nos próximos dias o gabinete online, está sendo disponibilizado todos os contatos telefônicos, então nós faremos o conhecido teletrabalho. Nós atenderemos por telefone, nós teremos os canais, então todos os nossos atendimentos serão online. Nós não queremos nos distanciar da sociedade, queremos sim estar na linha de frente discutindo os grandes temas da cidade, como nós fizemos no último sábado, discutindo a questão do enfrentamento ao Covid-19 com uma série de entidades. Faremos isso diariamente para poder continuar prestando nossos serviços a toda a sociedade. E em meio a tudo isso, novas cepas, aumentos de casos, hospitais lotados, pessoas morrendo por falta de atendimento, por falta de espaço, por falta de UTI, um estudo realizado por cientistas do Instituto Butantan e da USP comprovou que a vacina Coronavac é eficaz contra as 3 novas variantes do coronavírus em circulação no Brasil. Estudos preliminares realizados pelo Instituto em parceria com a USP em pessoas vacinadas demonstram que a Coronavac é capaz de neutralizar as variantes do novo coronavírus. Os dados incluíram amostras de 35 participantes vacinados na fase 3. O estudo completo inclui um número maior de amostras que já estão em análise. Os resultados completos serão divulgados na sequência. Isso é bom, né? Porque a grande preocupação era justamente essa. Até que ponto as vacinas disponíveis podem combater as variantes do coronavírus? Então, são dados promissores. E já que estamos falando do Instituto Butantan, o diretor do Instituto, Dimas Covas, informou que hoje o Instituto vai entregar 3.300.000 doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. A quantidade é a maior entregue em um único dia pelo Butantan. Até o final de abril, serão 22 milhões de doses entregues ao Ministério da Saúde. Mas uma pergunta que se faz em todo o país é quando o Instituto Butantan vai produzir a Coronavac em grande escala no país. Quem vai explicar para a gente é o diretor do Instituto, Dimas Covas. Para que essa produção aconteça, nós precisamos de uma fábrica que nesse momento está em adiantado processo de reforma. As instalações dessa fábrica deverão ficar prontas já agora em setembro. Até o final do ano nós vamos equipar e qualificar essa fábrica para que no início do próximo ano nós já possamos produzir em escala essa vacina. Acho que essa vacina vai ser de uso anual. Isso já praticamente é um consenso muito grande, porque nós não vamos conseguir controlar essa epidemia de uma forma fácil, sem a vacinação. E, portanto, o Butantan também trabalha muito rapidamente para terminar essa fábrica. E aí sim ficar independente na produção do chamado ingrediente farmacêutico ativo e todo o ciclo da vacina. Essa fábrica terá capacidade de 100 milhões de doses por ano, o que garante aí um quantitativo suficiente para a manutenção dessa campanha de vacinação nos próximos anos. A preocupação maior é em relação a leitos de UTI. Quer dizer, o número de casos de UTI que necessitam de UTI está crescendo muito rapidamente e mesmo que estejam nesse momento sendo ativados leitos, essa é a preocupação, né, que o número de casos possa superar muito a capacidade de ativação desses leitos. Então, na realidade, é uma corrida muito complicada, né, porque a ativação de leitos demanda um certo tempo e, infelizmente, a epidemia progride nesse momento a uma velocidade muito grande. Essa variante chamada P1, essa nova variante, que é uma variante
particular aqui do Brasil, tem uma velocidade de transmissão muito grande, consequentemente gera muitos casos rapidamente. E isso preocupa, sem dúvida nenhuma, isso pode impactar negativamente o nosso sistema de saúde. O Estado de São Paulo está trabalhando ativamente para impedir que isso ocorra, mas além das medidas, né, além da preparação de hospitais de campanha, de instalação de novos leitos, é fundamental nesse momento quebrar a cadeia de transmissão do vírus. Então todo esse esforço com esse momento atual, né, de maior restrição é exatamente para atuar na epidemia, quebrar a transmissão do vírus, que é a única forma efetiva que nós vamos ter no curto prazo de diminuir a geração de novos casos e, consequentemente, diminuir aí a demanda para o sistema de saúde. O ciclo de transmissão do vírus é no mínimo de 2 semanas. Né? Então, se você for muito restritivo em 2 semanas, você já vai quebrar essa transmissão. Obviamente que essa geração de casos de internação não cai abruptamente, ela vai cair após esses 15 dias, mas nós precisamos tomar essas medidas já para que isso ocorra daqui 15 dias. Caso contrário, esses números vão continuar a aumentar progressivamente. Quer dizer, a tendência, se nada for feito, é que esse número cresça geometricamente. Quer dizer, a cada dia um aumento relativamente maior em relação ao dia anterior. É tudo que nós não queremos. É fundamental que o Ministério seja dirigido por pessoas que consigam entender a dinâmica da pandemia. Quer dizer, isso geralmente é feito por médicos, especialistas, sanitaristas, especialistas nessa área. Isso não tem acontecido aí desde que o atual Ministério ocupou lá o poder. Existe falta, sem dúvida nenhuma, de uma competência técnica maior nesse enfrentamento. E seria oportuno que, se de fato ocorrer a mudança, seja feita uma mudança para profissionais que possam compreender e manipular de forma adequada a epidemia, principalmente nesse momento de gravidade extrema que vivemos. Não se admite um ministério, mesmo que tenha conhecimento, que não seja capaz de tomar as decisões que são necessárias e que não são decisões fáceis nesse momento. Obviamente que existe aí um consenso na área técnica de que o Brasil deveria entrar em medidas restritivas de uma forma geral, e isso está, na minha opinião, demorando. Quanto mais tempo se demora para tomar umas medidas de combate efetivo à epidemia, maior serão os números, maior será o número de mortos por dia, e isso já é hoje. O Brasil já é hoje o campeão. O Brasil hoje é o primeiro lugar em número de óbitos por dia, o que é uma realidade muito triste. Ainda falando sobre saúde, procura-se um ministro da Saúde, ainda como consequência da reaparição política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aumentou a pressão sobre Bolsonaro para a troca de comando no Ministério da Saúde. A decisão de tirar o general Eduardo Pazuello já foi tomada, mas não há um sucessor claro. O presidente passou a tarde de ontem reunido com a médica Ludmila Ajar, indicada pelo Centrão. Ela se especializou em Covid-19, é médica do INCOI em São Paulo e da rede de hospitais Vila Nova Star, além de professora associada da Faculdade de Medicina da USP. Por algumas horas, pareceu o nome mais cotado. Mas as redes sociais bolsonaristas logo trataram de metralhá-la. Além de circular em um vídeo da médica conversando com a ex-presidente Dilma Rousseff, fizeram chegar a Bolsonaro um áudio atribuído a ela, em que o presidente é chamado de psicopata. Ela e o presidente concordam em muito pouco a respeito da pandemia. O Brasil está fazendo tudo errado, comentou numa entrevista recente. Em sua opinião, o país deveria estar já com 5 ou 6 vacinas disponíveis. Ludmila Ajar também se manifestou contra tratamentos sem comprovação, como a cloroquina, e em defesa de medidas de isolamento social. Tudo isso contribui para que ela não assuma o Ministério da Saúde, é óbvio. A doença, claro, não está prestando atenção às mudanças do Ministério e segue causando destruição.
Ontem, domingo, a média móvel de mortes em 7 dias foi de 1.832 pessoas. É o 16º recorde consecutivo. Foram 1.111 óbitos em 24 horas, com um total de 278.327 brasileiros que perderam a vida para o Covid-19. Diante desses números, os integrantes do Fórum Nacional dos Governadores enviaram uma carta ao Ministério da Saúde pedindo medidas restritivas em âmbito nacional, incluindo o controle de portos, aeroportos e rodovias. E ontem, domingo, dia 14 de março, completaram-se 3 anos desde que a vereadora carioca Marielle Franco, do PSOL, e o motorista Anderson foram assassinados no Estácio, centro do Rio. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o deputado Marcelo Freixo, do PSOL, participaram de uma cerimônia de instalação de uma placa de rua extraoficial com o nome de Marielle em frente à Câmara dos Vereadores. Apontados como autores do crime, os ex-PMs Rony Lessa e Elcio de Queiroz estão presos aguardando julgamento. Mas a pergunta continua: quem mandou matar Marielle? E é sobre essa pergunta que não quer calar que nós vamos ouvir agora o vereador pelo PSOL em São Carlos, Djalma Nery. Boa tarde, Simone. Boa tarde, ouvintes do Conexão Notícias. Bom, ontem nós completamos 3 anos do brutal assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco, no Rio de Janeiro, e do seu motorista Anderson Gomes. Um assassinato ainda sem respostas, pelo contrário, com muitos questionamentos, dúvidas, perguntas, o que aponta cada vez mais, o que reforça os indícios da possibilidade de que alguém muito poderoso possa estar envolvido nesse assassinato como mandante desse crime, alguém que tenha condições de dificultar, de atrasar as investigações, as provas, as pistas, e realmente isso é ainda mais preocupante, saber que depois de 3 anos, algumas respostas básicas ainda não vieram à tona. Aqui em São Carlos, nós do PSOL, junto com outros 3 parlamentares, apresentamos a homenagem a Marielle Franco em reconhecimento de sua luta através do nome de uma rua, Marielle Franco. É importante dizer que depois desse triste episódio, Marielle, que já era uma lutadora social reconhecida nacionalmente, enquanto socióloga, mulher, LGBT, periférica, negra, parlamentar eleita com expressiva votação no Rio de Janeiro, após o assassinato, a sua trajetória, a sua luta, o que ela simboliza, se tornou internacionalmente reconhecido. Não é à toa que Marielle foi homenageada no mundo inteiro, em placas e nomes de centros culturais, de metrôs, na Argentina, na França, na Itália, na Alemanha, em várias cidades do Brasil. E aqui em São Carlos, nós tentamos de forma singela imortalizar a luta dessa pessoa tão importante para a vida política e social do nosso país. Porém, infelizmente, um grupo de parlamentares, 10 deles para ser mais específico, entendeu que a homenagem não seria devida. Eu quero dizer que 10 anos que eu acompanho a Câmara Municipal de São Carlos, não como parlamentar, porque esse é meu primeiro mandato, mas como cidadão, eu nunca vi um debate acontecer em torno de um nome de rua. Existe um consenso tácito de que os parlamentares, claro que dentro do razoável, têm autonomia para homenagear as pessoas que têm mérito, por dedicação em diferentes áreas, mas não foi o que aconteceu dessa vez. Os parlamentares se organizaram para rejeitar essa homenagem, por 10 votos contrários à homenagem e 9 favoráveis. A maior parte dos argumentos, dos poucos argumentos usados, das pessoas que tiveram, digamos assim, a coragem de se posicionar explicitamente, a maior parte dos argumentos é de cunho ideológico, muitos deles evocando mentiras, falácias, desinformações, inclusive numa abordagem que chega a ser criminosa, sugerindo que Marielle teria ligações com o crime organizado do Rio de Janeiro e por isso teria sido assassinada. São coisas asquerosas que reforçam o racismo estrutural, a misoginia, o machismo como componente da política. E é triste que esses parlamentares, como representantes do povo, se disponham a falar isso, inclusive utilizando como privilégio a sua imunidade parlamentar, porque não se tratam de opiniões, mas de crimes
difamação, injúria e calúnia, e nosso partido está avaliando como encaminhar isso da melhor forma possível. De qualquer forma, né, a Marielle representa hoje, mais do que nunca, pela sua existência e pela trágica circunstância da sua morte, uma luta internacional por direitos, por direito das mulheres, dos negros e negras, da comunidade LGBT, do povo periférico, e ela é cada vez mais reconhecida como um símbolo. A gente pode não ter conseguido aqui em São Carlos, nesse momento, garantir essa homenagem, mas eu tenho certeza que a história vai dar um recado muito claro, vai separar a verdade da mentira e vai imortalizar também aqui em São Carlos o nome dessa lutadora social que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e de ser companheiro de partido, Marielle Franco. E antes que a gente encerre esta edição do Conexão Pagu Notícias, um pouco de cultura. Beyoncé foi, em quantidade de gramofones dourados, a grande vencedora da edição deste ano do Grammy, o prêmio que a indústria da música concede anualmente a ela mesma. A cantora venceu em 4 categorias: melhor clipe, melhor canção de rap, melhor performance de rap e melhor performance de rhythm and blues. Com as 4 estatuetas, Beyoncé completou 28 Grammys na prateleira e igualou o recorde do lendário produtor Quincy Jones, responsável por obras como Thriller de Michael Jackson. Seu próximo objetivo é igualar e ultrapassar o maior vencedor de todos os tempos, o maestro húngaro-britânico George Salt, que faleceu em 1997 e é dono de 31 Grammys. Haja Grammy! A todos, muito obrigada pela audiência. Continue com a nossa rádio. Amanhã estaremos de volta às 3h30 da tarde com mais um Conexão Pagu Notícias. Valeu! Minha força não é bruta, não sofrer.